e que Deus te abençoe. Ouça e compreenda esse momento em que nós vamos meditar no que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está se falando de alguém que tem alguém. Quando alguém tem alguém na vida, então o tipo de significado, envolvimento e profundidade desse relacionamento é visto quando, por conta da outra pessoa, a pessoa nega-se a si mesma, nega a vontade dela, ela se rende para fazer a vontade da outra pessoa. Porque aquela outra pessoa é a principal na vida dela, tem uma grande relevância no sentido que se torna tão íntima, tão parte dela, que ela vive então a vontade da outra pessoa. Então, quem tem o Filho tem a vida, é porque é no viver que se tem, não é porque se diz que tem. Então não é porque diz que tem uma religião, não é porque diz que conhece muito da Bíblia ou tem muitos conhecimentos ou muita teologia, não é porque tem uma agenda com muitos compromissos religiosos ou muitos aceitamentos, no sentido de ter um conceito com nível bem elevado na aceitação das pessoas. Não é porque se tem um costume muito de muitas rezas, orações, não é porque se faz muita coisa às vistas dos outros por causa daquilo que se vê, não se ter outra conclusão a não ser que a pessoa tem tudo ou todos os requisitos aparentes para ser qualificada como a pessoa que tem o Filho. Porque os fariseus no passado tinham isso, tinham muito de serem muito zelosos pela lei, mas eles, se você for procurar ver, está escrito que foram os sumos sacerdotes, os religiosos, que crucificaram Jesus. Aqueles que muitas das vezes falavam: nós temos Moisés e as leis, mas eles não tinham Filho. E muitas pessoas, elas têm muito de religião, elas são verdadeiras bagagens ambulantes de todo tipo de doutrina ou todo tipo de comportamento que são aquelas que têm os seus padrões para ditar as restrições, mas elas não têm Filho. Elas têm uma vida religiosa, uma vida de aparência, uma vida de uma suposta devoção pelo divino, mas elas não têm o Filho. Aquilo que nós temos como o que nós vivemos
é que é a definição do que nós somos. E o Filho de Deus na vida é porque nós vivemos. Então, há um viver nesse sentido que é os frutos ou aquilo que é a vivência. Lembra quando o Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai? Então quem via Jesus não via religião, não via acusação. E muitas das vezes as pessoas colocam entre elas e as outras, elas colocam a religião entre elas e as outras, e elas se tornam insuportáveis, porque não são as que representam a graça de Deus. E elas colocam a religiosidade entre as pessoas e Deus e tornam uma burocracia sagrada, como se o Senhor precisasse de tudo aquilo que o homem devota o tempo todo, e muitas das vezes se pautando, baseando nas próprias obras, mas ainda assim permanece sem o Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Não é quem gosta do Filho de Deus, não é quem gosta de se sentir sensibilizado com alguma manifestação ou movimentação carismática até mesmo, mas aquele que tem o Filho tem a vida. E quem é o Filho? O Filho é a verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que caminho que é esse? É um caminho que é uma vereda interna. Por ser uma vereda interna, toda vereda é um caminho, e todo caminho que se anda, ele se faz o que passa a ser o que se anda, o que se segue. E esse Filho de Deus traz para dentro de nós esse despertamento com essa vereda interna, essa vereda de dentro para fora. Por isso que é um viver e não somente um dizer que se tem, mas um viver além das vistas, além das aparências. Então medita nisso, nessas palavras. Vamos meditar em que tipo de viver nós verdadeiramente temos. Porque o viver que realmente define que é verdadeiro, ele está além do que os homens veem, além das vistas. É aquilo que ele, o Senhor, vê. Que Deus te abençoe. Isso é sério. Não é uma coisa que tanto fez, tanto faz. Não é isso. É de tal modo que o Senhor Jesus já disse: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome expelimos demônios, profetizamos, operamos muitos prodígios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci.